2022 foi um ano interessante para a Nintendo e para o Nintendo Switch. Ao mesmo tempo que a sensação era de que as coisas estavam se acalmando, as grandes bombas da Nintendo já tinham passado e o console já estava chegando nos seus últimos anos, o ano de repente acelerou e tivemos um dos melhores até agora. Foi um ano de promessas, algumas cumpridas, outras que ficaram para depois. 2022 foi um ano de surpresas, seja em jogos quanto em novidades. E, infelizmente, algumas dessas surpresas indesejadas também. Alegrias, reclamações nas redes sociais, jogos e mais jogos, polêmicas e mais polêmicas. 2022 chegou finalmente em seu fim. O Nintendo Switch já recebeu seus últimos grandes jogos desse ano e updates. E agora é tudo lembrança. E eu quero te convidar a lembrar dos momentos mais empolgantes e trágicos envolvendo este console esse ano comigo. Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão e esse é o nosso quadro já tradicional de sexta-feira aqui no canal chamado Nintendo a Sério, onde a gente pega um tema e destrincha, se aprofunda, chega em algumas conclusões. E o tema de hoje, o último Nintendo a Série do ano, é justamente o ano de 2022. E se você quiser entender por completo, eu recomendo assistir até o final. Os outros vídeos dessa série, que são muito bacanas, estão aqui na descrição. O Switch tem a sua jornada de herói e 2022 foi um verdadeiro arco de anime completo. Quando o ano começou, 2022 parecia promissor. Promissor demais, a gente sabia de algumas coisas e especulávamos outras, mas tudo levava a crer que seria um 2017-2. Lembra de 2017, o ano dos grandes lançamentos do Switch? Breath of the Wild, Splatoon, Mario Odyssey. Em 2022 a gente teria uma sequência ao Mario Rabbids, uma sequência para Splatoon também, e respira pra não rir e também chorar. A gente no início do ano também achou que teria um novo Zelda em 2022. Eu acreditava, muitos de vocês também. Era o ano de Tears of the Kingdom. A gente nem sabia o nome dele ainda. E essa positividade já começou com o lançamento dos primeiros grandes jogos do ano, logo em janeiro. Pokémon Legends Arceus, o até então mais diferente e ambicioso Pokémon do Nintendo Switch. Arceus mudou completamente a fórmula e o modo de se aventurar no mundo Pokémon. O formato agradou e muito, fazendo com que ele se tornasse o favorito de muitos. Porém, os problemas técnicos do jogo tiraram um pouco do brilho dele. Nessa época a gente mal sabia o que nos esperava sobre Pokémon ainda esse ano nesse quesito, né? Mas no geral, o saldo de Legends Arceus foi muito positivo, tanto que meses depois ele foi indicado ao The Game Awards como o melhor RPG do ano, e desde o Pokémon X e Y, a série não participava dessa categoria nas premiações. E no mês seguinte dessa indicação foi anunciado Pokémon Scarlet e Pokémon Violet, chocando a todos pela velocidade, um novo Pokémon sendo lançado em menos de um ano desse escopo, mas esse jogo é papo para daqui a pouco no vídeo. E Pokémon Legends Arceus não foi o único grande lançamento do começo do ano não. Project Triangle Strategy. Agora sem o Project no nome, o jogo foi lançado pelo mesmo pessoal de Octopath Traveler, que foram direto no coração dos fãs dessa vez de Final Fantasy Tactics e lançaram um RPG tático. O jogo tem uma das histórias mais maduras do console e um sistema de escolhas muito forte, sendo uma mecânica do jogo em si. Esse lance das três escolhas, dos três, tudo é uma trindade. E também foi outro futuro indicado para RPG nos melhores jogos do ano, mas talvez o grande destaque do começo do ano tenha sido Kirby and the Forgotten Land, o jogo que o Kirby merecia. A estreia da série na jogabilidade completamente 3D não poderia ter sido melhor. Além de muito bonito, o jogo se mostrou criativo, com um pós-game super desafiador, um level design primoroso e ainda multiplayer, cara. Simples, mas que como complemento era muito satisfatório. Esses três exclusivos, embora o Triangle Strategy posteriormente vai deixar de ser exclusivo, animaram a expectativa do tal melhor ano para Nintendo Switch, que foi reforçado em fevereiro. Uma mega Nintendo Direct aclamada. A primeira Nintendo Direct do ano é para muito uma das melhores já feitas, cara. Além de anunciar vários jogos third parties como Portal Collection. Portal chegou pro Switch! Mano, não acredito! Um dos meus jogos favoritos da minha vida! No Man's Sky. O que está acontecendo? No Man's Sky na Switch, mano! Disney Speedstorm. Não, clone de Mario Kart com os personagens da Disney. Pô, legal, hein? E até um jogo de beisebol da Sony. E olha lá o jogo da Sony! Olha lá.
Olha lá o jogo da Sony aí, ó. A Nintendo Direct mostrou uma verdadeira chuva de jogos exclusivos pro Nintendo Switch. Fire Emblem Warriors 3 Hopes, que eu posteriormente acabei comprando a mídia física e adorei o jogo. Nintendo Switch Sports, que inclusive posteriormente ganhou a primeira mídia física Nintendo nacional e um jogo completamente em português do Brasil. Live Alive também foi anunciado. Mario Strikers Battle League, que também veio em português do Brasil posteriormente, e o que viria a ser o grande trunfo da apresentação, Xenoblade Chronicles 3. O palco do melhor ano de exclusivos da história do Nintendo Switch estava montado já em fevereiro e já estava começando. Além disso, duas coisas foram importantes nessa Nintendo Direct e nesse período. Tivemos mais jogos em português. Tanto o Nintendo Switch Sports quanto o Mario Strikers Battle League vieram com a notícia de que chegariam em português e algumas vagas de tradução estavam sendo completadas também. O sonho de um suporte melhor da Nintendo com o Brasil começou a engrandecer muito logo no início do ano, mas daqui a pouco a gente volta a falar nisso. Bora falar de outra bomba revelada na Direct de fevereiro. Mario Kart 8 salva o pacote de expansão do Nintendo Switch Online, que também mostrou serviço. Se tivéssemos feito uma retrospectiva em 2021, uma das polêmicas seria com certeza o plano extra do Nintendo Switch Online, o Expansion Pack. O preço não agradou, disponibilizar a DLC de Animal Crossing não convenceu, daí a Nintendo veio e mandou um: olá, então, Mario Kart 8, nosso jogo mais vendido de todos, vai receber simplesmente 48 novas pistas, dobrando a quantidade de conteúdo do jogo original, e esse novo conteúdo será disponibilizado no Expansion Pack. Eureka! A cada nova leva de pistas, mais pessoas assinaram o plano e quem assinou antes ficou mais contente. Mas o pacote de expansão do Nintendo Switch Online teve seus méritos fora disso também. A Nintendo agora seguia um cronograma fiel de um jogo por mês e trouxe favoritos como The Legend of Zelda Majora's Mask, Banjo-Kazooie, entre outros games. Hoje, muitos ainda não veem apelo suficiente no pacote de expansão do Nintendo Switch Online para querer assinar, principalmente por causa do seu preço. Mas hoje, definitivamente, a Nintendo tirou a mancha do pacote de expansão que ela deixou no ano passado com pouco conteúdo e altíssimo valor. Até aqui, tudo lindo e maravilhoso no início do ano, né? O horizonte era o melhor possível, certo? Mas aí, da metade de março pra frente, os baldes de água fria começaram a vir. Meu Deus. The Legend of Zelda é adiado. Chocando esperançosos como eu e muitos de vocês, a série Zelda manteve a sua tradição de ser adiada mais uma vez. Hoje, em dezembro, a gente sabe da data e que ele tá a menos de 6 meses de ser lançado, mas na época essa notícia foi suficiente para derrubar a tese de que esse seria o melhor ano do Nintendo Switch. E ela não estava sozinha não. Advance Wars 1+2 Reboot Camp foi adiado por causa da guerra extremamente próximo do seu lançamento. O reboot de Advance Wars também foi adiado, mas não por falta de polimento ou outra coisa relacionada ao desenvolvimento. A Nintendo decidiu que seria muito ruim fazer o marketing de um jogo de guerra durante uma guerra no mundo real, né? Ainda mais um jogo cheio de estereótipos ali de russos como vilões, etc. O motivo chocou muita gente, mas em geral as pessoas entenderam. Advance Wars segue até hoje sem data de lançamento, o jogo tá pronto há mais de 6 meses. E falando em guerra, algumas bombas. Lançamentos multiplayer polêmicos. A tal line-up de jogos perfeita sofreu alguns adiamentos, mas não foi só isso não. Jogos multiplayer saíram com polêmicas semelhantes. Mario Strikers e Nintendo Switch Sports se mostraram muito divertidos, mas com muito pouco conteúdo. No caso do Nintendo Switch Sports, até um pouco mais engolível por ele ser um jogo mais barato, em vez de $60 ele é $40. Mas Mario Strikers Battle League veio sem o modo história para um jogador, um modo história pelo menos consistente, e ele veio a preço cheio, $60. Essa doeu. E pra piorar, as pistas novas do Mario Kart 8 Deluxe, aquelas incluídas no pacote de expansão, deram o que falar com a qualidade gráfica muito inferior às pistas do jogo base, além da falta do sistema antigravidade, que é uma marca registrada do 8º jogo da série, mostrando que rolou uma correria para lançar essas pistas. Até mesmo o Mario Kart 8 acabou contribuindo para essa virada expectativa versus realidade. Esse ano não vai ser tão bom quanto a gente achava. Mas mesmo com um começo incrível, a jornada de herói do Nintendo Switch em 2022 teve seus problemas apresentados ao público. Afinal, o que é uma aventura sem um vilão, né? Sem um dilema. Após tantas
notícias ruins e já com o brilho dos primeiros lançamentos sendo esquecidos, o meio do ano começou meio cabisbaixo e isso trouxe consequências para a comunidade nintendista. Amigos, crise na Nintendosfera. O Nintendo Switch sendo deixado de lado, a Nintendo sem grandes jogos, o tal papo do Nintendo Switch cansado acabou surgindo. E alguns outros baques também vieram. Multiversus, que é o maior Smash-like já produzido e o maior jogo de luta feito para ser grátis, é lançado para PC, PlayStation e Xbox e nada de Nintendo Switch. The King of Fighters também fica de fora e o público nintendista sente que mesmo com um sucesso absurdo, o console estava sendo deixado de lado com a nova geração na ativa. Sem Zelda, a Nintendo passou a não ter um grande jogo para o final do ano, o que fez alguns questionarem a qualidade dos lançamentos em meio à quantidade. Até aqui no canal a gente falou bastante sobre isso. E como quase todo ano voltou a se falar da necessidade de um novo hardware. Afinal, supostamente o Nintendo Switch de 2017 virou um console cansado. Não tá dando pra ele mais. A gente ouviu muito essas frases na internet e eu nunca estive nesse grupo de que achava que o Nintendo Switch estava cansado, mas olhando esse contexto, sendo bem sincero, deu pra ver que ele foi consequência dos baldes de água fria que rolaram nesse período. Então se você não sabe por que estava tendo uma comoção geral de muitas pessoas se sentindo dessa forma, agora você entende o motivo. Mas aí, meus amigos, chegou junho, tradicional período de E3, de anúncios e da Nintendo Direct. Só que sem a E3 e sem a Nintendo confirmando uma Nintendo Direct. Novamente a gente ficou apreensivo, né? Até que a Nintendo Direct da E3 novamente sem E3. E sem Nintendo. What? A Nintendo surpreendeu trazendo uma Nintendo Direct ainda em junho, mas sem participação da Nintendo. Seria uma Partners Direct, uma Nintendo Direct Mini, focada só em parceiros. Será que daria certo? Bom, deu muito certo. Apoio third party massivo, reforçando No Man's Sky e lançando no dia a Portal Collection, que chegou aclamado sendo o maior Metacritic desse ano no Nintendo Switch, vocês têm noção disso? E outros anúncios como novo Doraemon Story of Seasons, Super Bomberman R2 e Disney Dreamlight Valley, a Nintendo Direct foi melhor do que esperavam. Ela também revelou duas das maiores apostas da Square Enix para o console, o exclusivo de console Harvestella, que mistura fazendinha com RPG de ação, e um super porte de Nier Automata rodando em Full HD no Nintendo Switch. E para encerrar, enfim, Persona 5 estava chegando ao Nintendo Switch. Se a lineup de exclusivos sem Zelda afastou a ideia do nosso herói brilhar, e com os vilões apresentados, esse foi o momento onde uma ajuda inesperada chega, o apoio third party. O ponto fraco da Nintendo foi completamente revigorado em 2022 e marcou o meio do ano pra frente, dando assim um grande fôlego pro suposto console cansado. Surpresas chegam ao Nintendo Switch. Além dos jogos grandes anunciados, surpresas inesperadas chegaram nesse período. Neon White, um jogo de um novo estúdio publicado pela Annapurna, se mostrou um dos melhores indies desse ano. Cult of the Lamb. Esse foi um que deu trabalho com os erros como a falta do prometido português no lançamento, mas realmente foi um bom jogo. Tiny King, que parecia ser só uma cópia de Pikmin e se mostrou muito mais do que isso, com um level design genial, e entrou também para a lista dos melhores jogos indies do ano. E os jogos third parties não faltaram. Para quem não sabe, third parties são os estúdios que produzem jogos para Nintendo, né? Jogos lançados no videogame da Nintendo que não são da Nintendo. Tivemos Fall Guys, que foi finalmente lançado no Nintendo Switch, as DLCs de Monster Hunter Rise e também de Cuphead. E a Atlus marcou mais um golaço com 13 Sentinels Aegis Rim, uma das melhores narrativas desse ano, junto com outras surpresas desse período como Omori e AI The Somnium Files 2 Nirvana Initiative. Nesse período começou a explodir um fenômeno estranho, um fenômeno de preços na eShop latino-americana, mas que ajudou todo mundo. Jogos bons, jogos importantes apareciam com uma precificação muito abaixo em alguma das eShops da América do Sul. Omori, por exemplo, por R$20, Lost in Play por R$15 e Bright Memory Infinite, um dos jogos mais bonitos do ano, por R$13. Além de jogos da Sega como Demon Slayer e Sonic Origins pela metade do preço em seu lançamento
lançamento na eShop da Colômbia, coisa que também aconteceu com Sonic Frontiers posteriormente. A explosão desse fenômeno foi tanta que a gente criou um quadro mensal só para separar esses casos, para informar vocês aqui no canal, e o nosso bolso agradeceu. O Nintendo Switch levou um balde de água fria que o derrubou, mas os jogos third party seguraram a sua mão de um lado e os jogos indies e thirds menores seguraram a outra mão. E agora era hora de revidar. Pokémon Unite completa um ano e como esse jogo cresceu. Ao completar um ano, foi feito um grande evento para Pokémon Unite com diversos anúncios de personagens e também de novidades. O jogo gratuito se tornou em um ano um gigante dos eSports. Tivemos participações brasileiras no Mundial de Pokémon e copas exclusivas. Além do mais, a gama de Pokémon jogáveis em Pokémon Unite é hoje um sonho que os fãs queriam em um MOBA de Pokémon. Xenoblade Chronicles 3 foi adiado e também foi lançado. A Monolith Soft é absurda, né, amigos? Em uma época onde se tornou comum ter jogos adiados, não apenas da Nintendo, tivemos uma bomba positiva. Xenoblade Chronicles 3 foi adiantado. A sua data de lançamento subiu de setembro para julho. Foi a primeira vez que nos impressionamos com esse jogo. Só a primeira. Ao ser lançado, o jogo estava monstruoso. Um gráfico que mostrou que o Nintendo Switch podia mais. Uma história que entrou para a elite da elite dos enredos dos jogos da Nintendo em toda a história. E um RPG que se tornou finalmente acessível para todos. A Nintendo, após a crise, rebateu com aquele que viria a ser o representante dela no The Game Awards como jogo do ano. Chegando em setembro, bom, estamos agora no período de final do ano. Tudo de bom e de ruim aconteceu também e tudo ao mesmo tempo. Tivemos a Nintendo Direct mais polêmica do ano. A tradicional Nintendo Direct de setembro foi a mais divisiva. Por um lado, os fãs orientais saíram com muitos RPGs, farming games, jogos de estratégia e jogos narrativos como Octopath Traveler 2, Factorio, Story of Seasons, Raincode e muito mais. E mais third party chegaram também como It Takes Two, Sifu, Tunic, e o final do ano, cara, ia ser maior do que esperávamos. A Nintendo deu muitos poucos passos para 2023, mas deu. Fire Emblem Engage chegando agora, logo em janeiro, Pikmin 4 e Kirby's Return to Dreamland remasterizado e em português, tá? Esse jogo é quase que um remake. Além de, enfim, a data e o nome do agora chamado The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Muito bom, né? Mas muitos acusaram de excesso de jogos orientais e teve até polêmicas sobre os 6 jogos de Fazendinha apresentados em uma Nintendo Direct só. De fato, foi uma apresentação bastante oriental, mas eu gostei. Fazer o quê? Coelho no Japão, né, amigos? Até que Splatoon 3 chegou derrubando todo mundo. Uma rasteira. Queixos, hypes e partidas online. Splatoon 3 foi lançado e, por um lado, o bom, a campanha estava melhor do que nunca. Os gráficos saltavam aos olhos, ainda mais no modo portátil com o Nintendo Switch OLED e aquelas cores vivas. E as músicas, nossa, estavam mais bem produzidas do que nunca. Mas não foi só flores. O jogo ele levantou um intenso debate sobre a falta de inovação na série, com muita gente chamando de o mesmo jogo 3, e virou apelido para Splatoon, dividindo a Nintendo esfera em quem achava que o conteúdo novo era satisfatório e quem achava que não. Mas foi consenso. As quedas de partida no modo online e outros problemas do modo online foram um grande erro da Nintendo. Hoje o jogo já está muito melhor e mais atualizações estão prometidas, mas é fato que Splatoon 3 foi uma pimenta na comunidade que serviu para muita gente falar muita coisa, seja boa ou seja ruim. Mas bem, quem não gostou de Splatoon não ficou sem opção. O mês de setembro foi o primeiro de uma bizarra sequência de 3 meses, onde o ritmo de lançamentos estourou o limite. Na nossa tier list mensal aqui do canal, que se você não acompanha, por favor, né, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve aí e ativa o sininho de notificações, porque todos os meses a gente faz. No mês de setembro batemos o recorde, 32 jogos que a gente jogou aqui na equipe e organizamos uma tier list aqui pra vocês. Não, essa tier list não saiu em setembro, saiu muito tempo depois porque deu um trabalho imenso pra gente. E olha que a gente nem conseguiu pegar tudo que saiu de bom naquele mês. Foi jogo de tudo quanto é gosto. Taiko no Tatsujin, Skyrim com a Anniversary Edition, Tunic, Tenten, Jojo All Stars Battle R, Anno Mutationen, Ooblets e um novo Shovel Knight.
além do divisivo Geofield Chronicles e um dos destaques brasileiros, No Place for Bravery. Amigos, foi jogo que não acabava nunca, mas nós mal sabíamos que o melhor ainda estava por vir. Nier Automata, Persona, No Man's Sky, Overwatch 2, Mario Rabbids 2, Bayonetta 3, nossa senhora, outubro foi o melhor mês da história do Nintendo Switch. Com 6 jogos de peso, incluindo alguns dos jogos mais aguardados da história do videogame, como Bayonetta 3, prometido ainda em 2017, o mês de outubro de 2022 foi insano, a começar pelo pedido insano da dubladora dos primeiros Bayonetas, que pediu para boicotar o jogo por sua denúncia de não estarem pagando direito. O caso foi uma bomba e depois acabou se revelando não ser bem assim, ela mentiu e no fim acabou dando só mais holofote ainda pro game, que veio e mostrou que a espera valeu a pena, assim como todos os outros 6 grandes jogos que eu acabei de citar. Mario Rabbids superou o primeiro e se tornou o melhor jogo de estratégia de 2022. Bayonetta 3, um melhor jogo de ação. Factorio não é tão bom quanto no PC, mas ainda é maravilhoso. Nier Automata confirmou a suspeita de ser elite da elite dos melhores portes ou adaptações de jogos já feitas para o Nintendo Switch e por aí vai. O mês ainda contou com grandes surpresas. Signalis agraciou os fãs de Survival Horror raiz e Europa é um dos melhores puzzles do ano e tá naquele pacote de jogos misteriosamente baratos, custando R$15 na Argentina. Them Fighting Herds colocou pôneis para lutar e o jogo de kaijus da Bandai Namco é muito melhor do que parecia. Um mês para ficar na história do console e não só em termos de jogos. Tivemos a Brasil Game Show. Outubro aconteceu o maior evento de games da América Latina e a Nintendo marcou uma presença imensa com um stand cheio de novidades. Jogos a serem lançados no futuro, como It Takes Two e Mario Rabbids, podiam ser jogados lá. Um pedaço do stand foi separado para os jogos brasileiros, como Cassiodora e Cuckoo's Lost Pets, mas fora do stand rolou o mais importante. Bill Van Zyl e Pilar Pueblita marcaram entrevistas com vários veículos de mídia daqui, inclusive comigo. Eu tive o imenso prazer, junto com Terra, de poder entrevistar o Bill Van Zyl, que é o diretor da Nintendo na América Latina, e perguntar muitas coisas relevantes, e por conta própria também entrevistei a Pilar. Lá, eles anunciaram que uma grande leva de mídias físicas chegaria ainda esse ano, e de fato chegaram, e que os planos para Nintendo no Brasil estão mais ambiciosos do que nunca, principalmente nos planos que vêm de cima. Doug Bowser, o presidente da Nintendo of America, quer que jogos cheguem em mídia física no lançamento e em português. É um longo caminho a ser percorrido até chegar nessa realidade, mas ela está nos planos, e o Twitter da Nintendo no Brasil também foi aberto. Agora, a Nintendo fala com a gente mais do que nunca, praticamente todos os dias. Em novembro tivemos 2 lançamentos que deu uma canseira nas redes sociais, que olha, Sonic Frontiers foi lançado e alguns caçoaram das suas avaliações medianas, seus gráficos no Nintendo Switch que deixaram a desejar, mas muitos também adoraram o jogo, incluindo eu. Que jogaço, amigos! E estamos até agora ouvindo as músicas de heavy metal do jogo. Com Pokémon Scarlet e Pokémon Violet foi pior ainda. E melhor também, sei lá. O jogo gerou ainda mais reclamações e justas reclamações, principalmente aqui no canal temos vários vídeos expondo isso e cobrando melhorias, já que o jogo foi lançado em um estado que não deveria. Bugs, quedas de frames, texturas fracas, a internet destruiu o jogo. Mas quem jogou? Dificilmente não se divertiu com o game e acabou gostando muito. Houveram as pessoas que se decepcionaram demais e pediram reembolso do jogo. Mas deu pra ver que pra muita gente, Scarlet Violet tem a melhor direção da história de toda a série Pokémon, e se tivesse uma parte técnica nível Xenoblade Chronicles 3, seria facilmente uma masterpiece, uma oportunidade tão incrível desperdiçada. Novembro ainda trouxe Sifu, Rogue Legacy 2, The Night Witch e Ark recebeu um novo port, cara, completamente melhorado. Looney Tunes veio do nada e agradou demais. Foi um mês cheio, como os demais, abrindo as portas para o final desse grande ano. A The Game Awards. A
A Nintendo sai de cabeça erguida no The Game Awards 2022, levando prêmios importantes como melhor jogo de ação, com o Bayonetta, melhor jogo de estratégia, com o Mario Plus Rabbids, melhor jogo família, com o Kirby, e melhor jogo multiplayer, com o Splatoon. E esse foi polêmico, hein? Porque o multiplayer do Splatoon tem aqueles problemas online, enfim. E ainda marcando um golaço pro futuro, com Zelda levando o jogo mais aguardado. A Nintendo também voltou a mostrar pelo menos um anúncio importante no evento, com o spin-off de Bayonetta, Cereza and the Lost Demon, uma reclamação dos anos passados onde a Nintendo se ausentou. Foi um bom evento para um bom ano. Nosso herói Nintendo Switch parecia ter tido um ano tranquilo, e se você não sabe por que desse apelido de herói, é um clássico aqui desse canal. Assista esse vídeo que vocês estão vendo aí na tela, é um dos melhores que a gente tem aqui. Eu sou apaixonado, eu realmente gostaria que vocês assistissem, e é por isso que a gente chama assim. Aparentemente no início do ano ia ser o melhor ano do Nintendo Switch, sem dificuldades, mas elas vieram. Não tivemos alguns jogos que gostaríamos de ter tido, como The Legend of Zelda e Advance Wars, além dos tais rumores de Donkey Kong e F-Zero, ou até mesmo um Mario principal. Mas tivemos Bayonetta 3, Kirby, 2 Pokémon, Mario Plus Rabbids 2 e tivemos um baita de um Xenoblade Chronicles 3. Não foi o melhor ano em termos de exclusivos, mas foi o ano que o Nintendo Switch mostrou que finalmente as plataformas da Nintendo não precisam depender dos jogos da Nintendo para garantir um ano incrível e cheio de jogos ótimos. É só lembrar de quantos jogos indies e third parties nós citamos ao longo desse vídeo aqui. Eles foram só alguns exemplos e estamos aqui em dezembro recebendo ainda outros, como Final Fantasy VII Crisis Core remasterizado, quase que um remake, Dragon Quest Treasures, River City Girls 2, Wave Tale, entre outros. Tal como um protagonista de um anime shonen, tipo Naruto e One Piece, o nosso herói confiou em seus parceiros e eles deram um suporte que nenhum nintendista imaginaria receber em meados de Wii U ou até mesmo do Wii. O Nintendo Switch esteve ligado em minha casa ao longo do ano inteiro e me rendeu mais bons momentos em um único ano do que eu posso contar. Foi um ano incrível e foi incrível acompanhar ele de perto aqui com vocês da comunidade Coelho no Japão. Cada evento que a gente fez live ou que a gente esteve presencialmente, que eu pude encontrar e abraçar vocês, cada bomba que a gente teve esse ano que está registrada nos Coelho News, cada jogo marcante presente aqui nas nossas tier lists mensais que vocês deveriam acompanhar, ativa o sininho de notificações, e cada polêmica que a gente contribuiu para esse bafafá nos hashtag Nintendo a Sério aqui toda sexta-feira. E na semana que vem, meus amigos, teremos a conclusão desse ano no nosso Coelho Awards, que eu tô muito orgulhoso de poder apresentar para vocês, e sério, vocês não têm ideia do tanto que isso significa para mim. É um ano inteiro de muito trabalho sério, muita dedicação que vai culminar nesse grande evento para vocês. Então, muito obrigado por nos apoiarem e nos seguirem e fazer o possível por toda essa cobertura. Se tornando membros, usando os links afiliados da Amazon, deixando os likes no vídeo, comentando qualquer coisa, ativando o sininho de notificações. A resposta para a pergunta de se 2022 foi ou não o melhor ano do Nintendo Switch, eu deixo para cada um de vocês dar a sua resposta pessoal. Podem inclusive comentar aqui embaixo, junto com momentos inesquecíveis para vocês esse ano. Vamos fazer desses comentários aqui também uma retrospectiva nossa. Afinal, eu não posso afirmar que 2022 foi o melhor ano ou não para todo mundo. Foi o melhor ano para mim. E foi o melhor ano de eu também poder estar encontrando vocês pessoalmente. Mas o que eu posso afirmar com certeza é que a nossa comunidade nintendista é a melhor possível.